Então, assim, é colocar todos os aspectos, visa o pleno desenvolvimento humano, Então, meu filho teve diagnóstico com 3 anos, né, de autismo, suporte 1 e TDAH. Ele agora tem 8 anos. A gente se mudou algumas vezes e ele precisou trocar de escola. E é sempre um processo muito complicado. Geralmente, a primeira pergunta, quando eu vou conhecer uma escola, a primeira pergunta que a coordenadora ou quem está apresentando a escola faz é se meu filho tem algum laudo, tem alguma deficiência. E eu pergunto, né, falo: "Mas por quê?". "Ah, porque se for assim", foi uma resposta de uma escola, né, "porque se for assim, se ele tiver, não temos mais vaga, porque já preenchemos, o número, né, da turma". Sendo que a legislação não fala sobre número máximo em turma, sabe. Então, assim, eu poderia, por meios legais, insistir pela vaga e tudo mais, mas como eu vou matricular meu filho numa escola que não quer recebê-lo? Eu, como mãe, não quero, eu quero que meu filho esteja em um ambiente acolhedor, e não é uma escola acolhedora, sabe. Marquei uma visita na escola. E aí, eu não tinha falado nada sobre ser aluno de inclusão ainda, eu tava só conhecendo a escola. E aí, como eu tinha gostado da escola, eu falei, ai, que bom. Mas então, meu filho, ele é autista, né? Ele seria aluno de inclusão, enfim. A mulher, gente, que tava fazendo tour comigo, passou de isso, seja muito bem-vinda, pra tipo, isso. Gente, eu vi a cara dela, não tô brincando, fechar completamente, né? Antes ela estava falando super bem-vinda, você e seu filho. E assim que eu falei, meu filho é autista, ele é aluno de inclusão, a cara dela foi assim, ó, fechou. Aí ela começou a falar, ai, então eu vou precisar que você espere eu conversar com a equipe inteira para poder ver como está essa questão da inclusão e eu te retorno até o final da semana. Quase meio que me expulsando da escola, tá? Na minha cabeça, naquela altura do campeonato, não poderia nem passar o fato de que talvez isso aí fosse uma forma de me afastar da escola e que eles não iriam aceitar o Antônio mais pra frente. Uma usou a justificativa de ai, olha, nós temos tanto vontade de ter aluno de inclusão que a gente estabeleceu uma cota de um aluno de inclusão por série. E, infelizmente, lá no terceiro ano já temos nosso único aluno de inclusão e não podemos receber o seu filho. Eu falei, nossa, mas cota de inclusão? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Inclusive, eu escuto falar o contrário, né? Que é obrigatório por lei, né? As escolas não podem negar matrícula para alunos de inclusão. E aí ela falou, a gente tem essa cota e a gente trabalha dessa maneira. Ele é uma criança que, a princípio, você não percebe a deficiência dele. Então, eu consigo escutar alguns discursos muito preconceituosos, sem precisar falar do laudo do meu filho. Então, eu estive em uma escola ano passado, uma escola grande de rede, para poder conhecer a metodologia, conhecer a escola e saber se valeria a pena para colocar meu filho. E ali tinha um menino que claramente ele era autista de suporte 3, né, não verbal, e ele estava num ambiente que não era sala de aula, era um ambiente, um pátio, né, e uma biblioteca que ficava no anexo do pátio. Ele só estava sendo mediado por uma professora de apoio, mas ele não estava ali aprendendo um conteúdo pedagógico, ele não estava em uma sala de recurso, ele não estava na sala com os outros alunos, ele não estava incluído. Ele estava simplesmente na escola, porque a escola matriculou ele, que segundo a coordenadora, sem, o conhecimento deles que ele tinha uma deficiência, porque segundo ela, isso foi um problema, ela se referiu ao menino como um problema, e que se eles soubessem, ele não tinha sido matriculado e que eles não vão mais cair nesse erro. Então eu falei: eu não preciso matricular meu filho aqui. E me retirei, sabe. Então, assim, é muito complicado, porque em cada escola que a gente vai, a gente sente uma dor, a dor da exclusão, a dor do preconceito, sabe. É muito difícil, porque as escolas elas lidam com uma lógica capitalista. Não tem, a lógica da inclusão, a inclusão é muito bonita no papel, para eles falarem e tudo mais, mas a inclusão em si não é praticamente nula. o profissional de apoio, ele é direito garantido pela Lei Brasileira de Inclusão. Além da Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem que ter em mente o seguinte: a Convenção diz, no artigo 24, que o ensino tem que ser inclusivo em todos os níveis. Significa educação infantil, ensino fundamental e educação superior. Todos os níveis têm que ser inclusivos. Então, é um absurdo uma escola dizer que a cota está preenchida. Não existe legalmente cota, não existe legalmente mínimo de pessoas. E eu encontro, às vezes, escolas que se dizem inclusivas, e tá tudo bem, não, teu filho tem laudo, tudo bem, pode vir. E aí, quando eu chego para entrevista e eu faço perguntas como: mas como que é feito o projeto pedagógico? Como que é feito o PEI? Eles não sabem responder. Eu vou chamar fulano, um outro dia você vem, e aí eu percebo que a escola
não domina a educação inclusiva. Então, apesar de ter algumas escolas terem essa vontade, esse desejo de serem inclusivas, elas não sabem como, ainda estão num processo, né, de construção. Desde 1988, que a educação visa o pleno desenvolvimento humano, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Parece que a nossa escola, ainda hoje, se preocupa só com a qualificação para o trabalho. Mas como é que você vai se preparar para se desenvolver plenamente enquanto ser humano, se não for num ambiente de diversidade? Como é que você se prepara para exercer a cidadania se você não reconhece a igual dignidade do outro que é diferente de você? Então, assim, por todos os aspectos, a educação inclusiva é a única educação que é verdadeiramente educação. E eu sonho que um dia a gente nem precise usar mais essa palavra inclusiva, porque a educação só é educação quando ela recebe essa diversidade.